Olá, tudo bom? Luiz Eduardo Cora novamente aqui, gravando aqui nossa casa, estudando um pouquinho, né? E conversando com minha irmã hoje sobre yoga. A gente estava falando sobre yoga e eu relembrei de um artigo de 2011, um artigo já antigo da Revista Internacional de Yoga, que falava sobre o Om, dentro da medicina indiana, o pessoal usa muito o yoga, né? Eles usam muito o Om. Tá? E nesse artigo eles fizeram a comparação entre o Om, tá? E o Tss, verificando a resposta disso com ressonância nuclear magnética funcional. E o que eles descobriram é que o ON ele acalmava áreas cerebrais relacionadas à emoção, né, como o sistema límbico. E o TSS não fazia isso. Se você colocar o dedo no ouvido e fizer um ON, experimenta agora. Você vai ver a vibração no meato auditivo. E se você fizer o tss, você não sente essa vibração. Então a sensação de vibração no meato auditivo é que fazia estimular. Já tem outros artigos depois que já fizeram esse experimento com ressonância, mas aí com estímulos com aparelhos de vibração realmente. Quem faz a inervação do meato auditivo e do pavilhão auricular na parte interna é o nervo glossofaríngeo e o nervo vago. Então, é uma forma, você tem várias formas de estimular o sistema nervoso. Tem a estimulação elétrica, com, por exemplo, um aparelho de TDCS, estimulação vagal, tá? Estimulações químicas, o exercício físico, alimentações, enfim, você tem N formas, luz, fotobiomodulação no crânio, transcraniano, enfim. E o estímulo de vibração é uma das formas de fazer essa estimulação. Certa feita, uma vez eu fui conversar com uma fonoaudióloga e eu queria saber a função do músculo estilofaríngeo, que ele é um músculo que ele é inervado pelo nervo glossofaríngeo, tá? O mesmo que faz a inervação do meato auditivo. E eu perguntei para a fonoaudióloga qual que era a função desse músculo. Ela, como assim, por quê? Não, ele faz a inervação, ele é inervado pelo glossofaríngeo e o glossofaríngeo tem atividade parasimpática, tá? Semelhante ao vago, o facial, o glossofaríngeo, o vago, eles têm a atividade parasimpática. E ela respondeu que ele fazia, levantava o palato, e fazia a voz afinar, ou seja, canto em alegreto. Daí sai a expressão, quem canta seus males espanta. E se for cantar, cante em alegreto. Alegreto, porque você está estimulando, fazendo a estimulação do músculo inervado pelo glossofaríngeo. Quando a gente faz o OM na yoga, documentado aqui com ressonância nuclear magnética funcional, a gente faz a estimulação tanto do glossofaríngeo como do nervo vago, e a um custo absolutamente nenhum. Então é interessante verificar o conhecimento milenar, o conhecimento popular e milenar, se existe um embasamento, e a gente buscar esse embasamento e passar para as pessoas que têm interesse ou gostam ou precisam deste conhecimento. Beleza? Divirta-se, o estudo está ali, está na lista ali debaixo da sequência da descrição. Divirta-se. Um abraço. O som Om. Todo mundo conhece, né? É aquela coisa icônica que a gente logo associa com meditação, com uma sensação de calma profunda. Mas já parou para pensar o que acontece de verdade dentro da nossa cabeça quando a gente entoa essa sílaba? Pois é, por milhares de anos essa foi uma experiência puramente subjetiva. A pessoa se sentia calma e pronto. Mas hoje, na era da ciência, a gente pode perguntar: será que tem uma base neurológica real para essa calma toda? E foi exatamente isso que um grupo de pesquisadores decidiu investigar. Eles quiseram ir além do sentir e ver o que estava rolando lá dentro. Então, vamos mergulhar nessa história. Tudo começou lá em 2011, com um estudo piloto.
A ideia era justamente essa: encontrar evidências objetivas. Sabe, sair do eu me sinto calmo e descobrir o que o cérebro de fato está fazendo quando a gente canta o OM. E a hipótese central dos cientistas era, olha, fascinante. Eles tinham um palpite. Eles suspeitavam que aquela vibração que a gente sente quando canta o OM, sabe? Aquilo poderia, na verdade, estar estimulando um nervo super importante no nosso corpo. Para entender essa ideia, a gente precisa falar rapidinho sobre a estimulação do nervo vago, ou ENV. Isso é uma terapia médica, tá? É coisa séria. Um aparelhinho manda pulsos elétricos para esse nervo, o nervo vago, para tratar condições como depressão e epilepsia. É tecnologia de ponta mesmo. E aí que a coisa fica interessante. A pergunta dos pesquisadores foi: será que o OM, uma prática com milhares de anos, poderia estar fazendo algo parecido com a ENV, uma terapia supermoderna? Pensa bem, a ENV usa eletricidade. A hipótese deles era que o OM usava vibrações sonoras para atingir o mesmo nervo. Uma ideia, vamos combinar, bem ousada. Ok, mas para testar uma teoria dessas, você precisa de um experimento bem bolado, né? Como é que se isola o efeito específico da vibração do OM? Tipo, separar isso de simplesmente fazer um som qualquer ou só respirar fundo? Para fazer esse estudo, eles chamaram 12 voluntários saudáveis. E aqui é bom a gente lembrar, como era um estudo piloto, sabe, o primeiro passo para explorar a ideia, o grupo era pequeno. Isso é normal em ciência. Então, imagina a cena. Os participantes deitados dentro de uma máquina de ressonância magnética. O procedimento era bem simples e repetitivo. Eles ficavam um tempo em silêncio, descansando, depois entoavam OM, depois descansavam de novo, e aí faziam um som de SSS. E o tempo todo, a máquina escaneando a atividade do cérebro deles. E esse som de SSS, ele era a chave de tudo. Foi o que a gente chama de controle. Pensa só, fazer SSS também envolve soltar o ar, igual ao OM, mas sem aquela vibração na garganta. Isso era perfeito para eles poderem comparar e ter certeza se era a vibração que fazia diferença, e não só o ato de respirar ou fazer barulho. Beleza, o experimento rodou, os dados foram coletados e o que eles encontraram? Bom, foi algo bem surpreendente. Totalmente contra-intuitivo, na verdade. Porque, assim, a gente imagina que, ao fazer algo, o cérebro vai se acender, né? Que algumas áreas vão mostrar mais atividade, ficar mais iluminadas nos exames, certo? Errado. Quase nada se acendeu. Pelo contrário, o principal achado não foi ativação, e sim desativação. Áreas super importantes do cérebro simplesmente diminuíram a atividade. Elas se aquietaram. E as imagens do estudo mostram isso direitinho. Nesses exames, as áreas coloridas em amarelo não significam mais atividade, elas significam menos atividade. É uma diminuição bem grande no fluxo de sangue para essas regiões, ou seja, uma desativação enquanto a pessoa cantava o OM. E que áreas eram essas que se desligaram? Basicamente, o centro emocional do nosso cérebro, o sistema límbico. A gente está falando da amígdala, que é ligada ao medo, do hipocampo, que mexe com memória e estresse, do giro cingulado, que ajuda a regular as emoções. Ou seja, exatamente as áreas que a gente esperaria que se acalmassem para a gente se sentir bem, mais tranquilo. E lembra do som de SSS? Pois é, ele não causou nenhuma mudança nessas áreas. Nada. Isso foi a prova que eles precisavam para dizer, olha, o efeito parece ser específico da vibração do OM, não é só por fazer um som ou respirar de um jeito diferente. Então tá, a gente viu que o cérebro se desliga em áreas emocionais. Mas e aí? O que esse aquietamento do cérebro pode significar na prática? E aqui a história toda se conecta de um jeito espetacular. Esse padrão de desativação do sistema límbico é incrivelmente parecido com os efeitos que os médicos veem em pacientes com depressão que fazem aquela terapia de estimulação do nervo vago. Lembra? A mesmíssima terapia que deu a ideia para a hipótese inicial do estudo. Isso é tão forte que os próprios pesquisadores escreveram na conclusão do artigo, e eu cito, os achados do estudo defendem um papel potencial do canto OM na prática clínica. Ou seja, eles viram uma semelhança tão grande com o tratamento médico que sugeriram que o canto poderia ter um uso terapêutico. Mas claro, calma lá, é ciência, então a gente tem que ter o pé no chão. Primeiro, como a gente falou, foi um estudo pequeno, só 12 pessoas. Segundo, o efeito calmante pode vir de outras coisas, tipo o relaxamento geral da situação, não só do canto em si.
E por último, a hipótese do nervo vago, apesar de fazer sentido com esses dados, ainda precisa de muito mais pesquisa para ser confirmada. Mas tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? Uma pergunta fascinante. Esse estudo pegou uma prática milenar e, usando tecnologia de ponta, encontrou uma possível base biológica para ela. E aí fica a reflexão. Quantas outras práticas antigas, dessas que são passadas de geração em geração, não estão aí só esperando a ciência moderna olhar para elas e descobrir mecanismos neurocientíficos incríveis?